Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Projeto Elétrico com AutoCAD. Esta é a nossa aula de número 26. Nesta aula nós vamos continuar fazendo o dimensionamento do condutor fase. Nesta aula nós vamos aprender a fazer esse dimensionamento utilizando o método da máxima queda de tensão. Antes de começar a aula, vou pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal, tá? Isso é muito importante para a gente. E se gostar do vídeo, não deixa de dar um joinha, isso também vai ajudar bastante o canal. Tá? Muito bem, nas duas aulas anteriores a gente aprendeu a fazer o dimensionamento utilizando o método da capacidade de corrente e também já fizemos o dimensionamento, aprendemos a fazer o dimensionamento pela seção mínima. Tá? Nesta aula nós vamos aprender a fazer pelo método da máxima queda de tensão. Bom, além de suportar termicamente a corrente prevista no circuito, os condutores devem também manter a tensão na carga dentro de valores aceitáveis. A NBR 5410 estabelece que para consumidores ligados em rede de distribuição de baixa tensão pública, em qualquer ponto de utilização, a queda de tensão não pode ser superior a 5%, calculados a partir do ponto de entrega, que é o ponto de conexão da rede da concessionária com o poste padrão. Os circuitos terminais, que são os circuitos que partem do quadro até a carga, não pode exceder a 4% de queda de tensão. Bom, então, aqui diz respeito apenas aos consumidores que são ligados em rede alimentados em baixa tensão, né? São os consumidores que são ligados na rede da concessionária, na rede de baixa tensão da concessionária. Tá? Então, do ponto de entrega, que é onde o ramal de serviço dela conecta no poste, lá na roldana, desse ponto até qualquer ponto de consumo que você tem, pode ser lâmpada, pode ser tomada, pode ser um ponto de chuveiro, não importa. Essa queda de tensão ela não pode passar de 5%. Tá? Outra coisa importante é que nos circuitos terminais, que são os circuitos que partem do quadro até a carga, as cargas, né, essa queda não pode também exceder 4%. Ok? Aqui tem um resuminho, né? Nós temos aqui o que seria o padrão, né? A rede de baixa tensão está lá na rua, tá? Então, do poste padrão lá de cima, lá onde no ponto onde o ramal de serviço da concessionária conecta na roldana, encabeça na roldana, de lá até qualquer ponto, pode ser um motor, pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer tipo de carga. 5% de queda, tá? Esse 5% em relação à tensão que está chegando aqui no padrão, ok? E nos circuitos terminais, aqui seria esse QT aqui seria o quadro terminal. Então, nos circuitos terminais, que são os circuitos que saem do quadro para as cargas, no máximo 4%, ok? A NBR 5410 ela estabelece que para consumidores ligados em secundários de trafos com atendimento exclusivo ou em geradores particulares, em qualquer ponto de utilização, a queda de tensão não pode ser superior a 7%, calculados a partir dos terminais de saída do transformador ou do gerador. Os circuitos terminais, que seriam os circuitos do quadro até a carga, não podem exceder a 4% de queda de tensão. Aqui, esse secundário de tráfego com atendimento exclusivo seriam aqueles consumidores que têm mais de 75 kW de carga instalada. Aí eles são obrigados a ser alimentados em alta tensão, eles têm que ter um transformador particular exclusivo para atender aquela instalação. Então, nesse caso, a queda que anteriormente era de 5%, né? Aqui, nesse caso, se você tiver lá um transformador exclusivo para sua instalação, essa queda pode ser de até 7%, tá? Do secundário do transformador até qualquer ponto de consumo. Aqui tem um desenho, né? Um esqueminha ilustrando. Então, você tem lá o seu trafo, isso aqui está lá na sua instalação, trafo particular ou gerador, é menos comum, né? O transformador é mais comum para aqueles consumidores que têm uma carga instalada acima de 75 kW, eles são obrigados a ter um trafo particular. Então, do transformador até qualquer ponto de consumo, 7%. Tá?
pode ser lâmpada, pode ser motor, mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente, tá? Bom, vamos aprender aqui um método, né? Tem vários, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui um, mas existem outras formas de calcular a queda de tensão. Então, por esse método, se determina o valor da bitola mínima do condutor a partir de um valor de queda de tensão pré-determinado. Ou seja, você vai definir um valor, né, que atenda o que a norma estabelece. Se o circuito for monofásico, nós vamos utilizar essa expressão aqui, ó, tá? Vamos ver aqui direitinho, né, quem é quem aqui nessa expressão. O S é a seção do condutor para uma determinada queda de tensão e ele vai sair em milímetro quadrado. O Rho, né, que é essa letrinha aqui, ó, tá, uma letra grega, ele é a resistividade do condutor. No caso de cobre, né, na maioria das vezes a gente utiliza o cobre, ele vale 0,0173 ohms milímetro quadrado por metro. O L, tá? O L é o comprimento do condutor, ele tem que estar aqui em metros, tá? O V é a tensão nominal do circuito. O IB, que é esse cara aqui, ó, ele é a corrente de projeto em ampere. E o ΔV é a queda de tensão percentual que você estabeleceu, dentro daqueles limites que a gente acabou de aprender, tá? Okay? Se o circuito for trifásico, vai mudar um pouquinho, né? É bem parecido, vai entrar aqui a raiz de 3 aqui em cima e no lugar do 200 entra o 100 aqui. O restante, os termos que você vai usar aqui, né? As grandezas são a mesma, tá? Resistividade, comprimento, corrente, tensão e a queda QT que você está adotando. Aqui está explicando, né, o que é cada grandeza. Vou fazer um exemplo aqui, ó, tá? Dimensionar o circuito do chuveiro, que é o circuito 18, utilizando o método da máxima queda de tensão. Nas aulas anteriores, nós já dividimos a instalação em circuitos, né? E o chuveiro é o circuito número 18, ok? Se você não viu essa aula, dá uma olhadinha aí que lá a gente fez a divisão da instalação em circuitos. O chuveiro é o número 18. Bom, o que a gente tem então? Nós vamos utilizar o cobre, né? Então a gente tem aqui o valor da resistividade. Nós temos o comprimento de 6 metros, que é o comprimento que vai do quadro até o chuveiro. Vou mostrar aqui, ó. Tá? Só um minutinho. Aqui. Tá aqui o quadro, isso aqui é a nossa planta, né? Nós estamos utilizando no curso. Então essa distância é a distância daqui, ó, do quadro até chegar no chuveiro. O chuveiro está aqui. Então, você vai comando dist, né? Eu já tenho aqui um atalho, ó, eu vou medir, ó, daqui até aqui, tá? Então vai dar lá 40 centímetros e vou somando, tá? Depois eu vou medir daqui até aqui, ó, tá? Vai dar 2,27 metros e vou medir comando dist, tá? Você pode pôr essa barrinha aqui também, ó, que já vai te ajudar. Aqui vai dar mais 1,46, ó, tá? Somei todas essas distâncias aqui, deu próximo de 6 metros, eu arredondei para 6 metros, tá ok? Voltando aqui, então tá aqui o L é igual a 6, o comprimento não precisa dobrar, tá, pessoal? É só colocar o valor único. O IB é a corrente de projeto, isso aqui também nós já fizemos esse cálculo. Quando nós fizemos a divisão do circuito, da instalação em circuitos, nós calculamos lá a corrente de projeto. Se não me engano é a aula 13, você pode, se você não assistiu, dar uma olhadinha lá, que lá a gente também já calculou a corrente e também já definimos a tensão, né? O circuito do chuveiro, a tensão dele vai ser 220 volts. E eu vou determinar para o chuveiro aqui, ó, uma queda de tensão máxima de 2,5% em cima dessa tensão aqui, tá ok? Eu poderia determinar até, poderia escolher até 4%. Escolhi 2,5%, poderia escolher menos também, aí é critério de cada um, mas não posso escolher mais do que 4%, tá? Conforme a gente já viu aí anteriormente. Muito bem, tá aqui a minha expressão, tá?
que no circuito bifásico, né? Então nós vamos usar a fórmula aqui do monofásico, que é a mesma. Você pode usar ela tanto para circuito fase neutro como circuito fase-fase, tá? Só não poderia utilizar se fosse trifásico. Nós já conhecemos essa expressão. Substituindo aqui, ó, a resistividade vale 0,0173, o comprimento 6 metros, a corrente de projeto 34, o V é a tensão 220 e a queda de tensão 2,5. Fazendo esses cálculos aí, nós vamos chegar em 1,28 milímetros quadrados. Então, o condutor que vai me garantir uma queda no máximo de uma queda de 2,5% é o condutor de 1,5, né? Porque na verdade a gente não vai ter esse condutor aqui para estar comprando, né? Não é uma seção comercial, então o mais próximo aqui para cima seria o condutor de 1,5 milímetros ao quadrado, ok? Bom, se eu quiser fazer isso aqui de uma outra forma, também posso. Ao invés de eu determinar o condutor, o que eu posso fazer? Eu posso, naquela mesma expressão que a gente viu anteriormente, ao invés de calcular o S, que está aqui, ó, a gente vai calcular a queda de tensão, certo? Aí eu já tenho que ter o S, e nós temos. Quanto que vale o S? O S aqui, eu vou considerar o maior valor que eu calculei entre o método da seção mínima e o método da capacidade de condução. Na aula anterior nós fizemos seção mínima é 2,5, né, por se tratar de um circuito que não é de iluminação, seria um circuito de tomada, que é o chuveiro, né, nesse exemplo que eu tomei aqui. Então seria 2,5. E pelo método da capacidade de condução nós calculamos 10 milímetros ao quadrado. Então vou substituir aqui, ó, percebam que eu substituí aqui a seção por 10. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se essa seção que eu calculei pelo método da capacidade corrente vai me dar uma queda aqui que seja menor do que 4. Tá? Então, eu não vou calcular o condutor, só vou conferir se vai dar menor do que 4%. E vai dar. Fazendo esses cálculos aqui, ó, vai dar uma queda muito baixa de 0,32%. Então, isso significa que o condutor de 10 milímetros quadrados, pelo método da máxima queda de tensão, ele atende a norma. Então, posso continuar usando ele como o condutor escolhido, né? Ainda falta fazer por 2 métodos, mas para os 3 métodos que nós fizemos até agora, o condutor escolhido seria o de 10 milímetros quadrados. Então, você pode fazer das duas formas. E se eu tivesse calculado aqui, por exemplo, se eu tivesse um condutor que tivesse dado, por exemplo, 5, 6%, o que eu teria que fazer? Teria que aumentar esse valor aqui, colocar um valor imediatamente superior e recalcular para ver se ele vai atender os 4%, ok? Essa expressão aqui, pessoal, ela também calcula a queda de tensão, tá? A partir de um determinado condutor. Só que aqui, ó, eu vou ter que partir de um condutor. Essa fórmula só serve para circuito trifásico, tá? Não pode ser usado em circuito monofásico. Vou explicar aqui o que é cada grandeza aqui. O IB é a corrente de projeto, o L é o comprimento, né? Tem que estar em metros. O R é a resistência do condutor, que você já tem. Então, por exemplo, aqui no caso nosso, a gente não pode estar usando porque ele é trifásico, né? Mas se o circuito fosse trifásico, a gente usaria no condutor de 10 milímetros quadrados. Eu vou mostrar uma tabelinha e lá a gente buscaria a resistência desse condutor. O seno φ é o fator de potência, o X é a reatância desse condutor que você está considerando. Seno φ não coloquei ali, mas aí é só você tirar o ângulo, né, de defasagem. O NCP é o número de condutores em paralelo. Se você tiver só no caso, às vezes você coloca 2, 3, até 4 condutores por fase. Tá? Aí, se for um só, esse NCP vai ser 1. Se for 2 condutores, 3 é 2. Se for 3 condutores, 3 e assim por diante. E o VFF é a tensão entre fases, a tensão de linha. Tá, ok? Então, eu também posso usar essa expressão somente para circuitos trifásicos. Tá? A vantagem dela é que ela leva em conta, né, a reatância do condutor também. Você vai perceber que os valores que se calcula por ela e pela outra, que a gente viu anteriormente,
não vão ser idênticos, tá? Vai dar uma diferença. Essa aqui sempre vai dar um pouquinho a mais. Não é muito, mas é porque ela tem um pouquinho mais de precisão pelo fato dela levar em conta o fator de potência. E também, né, a resistência e a reatância do cabo. Aqui a tabela, a tabela aqui, a imagem não ficou lá muito boa, mas dá para a gente ver. Então aqui você tem a seção dos condutores. Então, por exemplo, o exemplo que a gente fez, 10 milímetros, a resistência dele, ó, você consideraria 2,22 e a reatância de 0,12. Aqui tem as resistências e a reatância para sequência positiva e sequência zero. Normalmente a gente usa sequência positiva, tá? Então, aí você vai utilizar de acordo com o cabo que você tem. Então, nesse método você também já tem que partir de um cabo para você calcular quanto que vai ser a queda de tensão dele, tá? Somente para circuito trifásico, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!